Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, né? Eu sou Eduardo Almeida e estou diretor da pasta de Políticas Sociais, Igualdade Racial e Gênero aqui do Simproja. Oi, gente! Eu sou Keila Miranda. Estou, enquanto diretora, na pasta de Secretaria de Imprensa e Divulgação. Chique. E aí, para garantir, né, a qualidade do nosso podcast, que se chama Pod Resistência, eu vou pedir que vocês se apresentem, né, para garantir que suas vozes sejam ouvidas. Olá, meu nome é Nayara Siqueira. Estou muito agradecida de poder participar desse momento com vocês, da gravação desse podcast. Sou professora aqui da rede já há quase 2 anos. Vim de São Paulo para cá, trazendo aí algumas experiências e espero contribuir bastante aqui na nossa conversa de hoje. Massa. Minha vez agora, né? José Maria Rafael, professor Rafael, sou professor da rede de Jaboatão há 4 anos. Estou em 3 escolas na rede. O desafio. É um grande desafio. E sou professor de História, mas não me prendo, né, a esse campo, né? Então, eu realmente gosto de trazer para as aulas também conteúdo de Sociologia, conteúdo de Geografia, conteúdo de Botânica, conteúdos que são caros e importantes, né? Pra gente, enquanto ser humano. Então, é isso. Joia. Hoje a gente está aqui gravando o 2º episódio, né, do podcast, que foi pensado, né, contra essa lógica de que nossas vozes não são ouvidas, né? Porque nós sabemos, né, enquanto aqui nesse momento coletivo LGBT, né, desse sindicato, que as nossas vozes elas são marginalizadas. Então, o Pod Resistência, que faz essa referência ao resistir e ao existir, né, vem para garantir a interseccionalidade entre as conversas, né, entre o diálogo que a gente vai construir aqui hoje, como também garantir que as nossas vozes sejam firmadas e todo mundo possa perceber que a gente existe, né, e que a gente faz um trabalho de excelência. E aí, nesse contexto todo, né, a gente vai trazer sempre convidados para sempre estar dinamizando, trazendo novas informações e novos debates. E aí, pra gente começar, né, é importante que eu também vou agradecer, né, vocês estarem aqui, é uma felicidade, né? Rafael, eu tive o prazer de trabalhar com ele na mesma escola, né? Os desafios que a gente passou, e alguns vencemos, outros fomos vencidos, mas faz parte. E aí, Inai também, eu tenho o prazer de conhecer do coletivo LGBT. E aí eu queria começar esse papo da gente. Quando é que vocês perceberam que só a presença de vocês já era essa potência educativa dentro do chão da escola, né? Porque a gente já sabe do desafio enquanto pessoa negra, enquanto mulher, mas essa pauta LGBT dentro do chão da escola, ela é um tanto quanto complexa enquanto a gente avança nas etapas de ensino. Então, eu queria saber como é que foi isso quando vocês chegaram no chão da escola. Não precisa ser só sobre Jaboatão, mas da história, da trajetória profissional de cada um, né, e cada uma. Como é que isso se apresenta no dia a dia do trabalho de vocês? Vai, Nai. Bom, aí eu vou voltar bastante no tempo agora para falar mais da minha trajetória no geral, né? Não só aqui de Jaboatão. Eu tô na educação já há 18 anos, né? Primeiramente eu fui secretária de escola. Depois que eu estudei a pedagogia, né? Me formei e aí eu fiz o concurso para poder começar a lecionar. Na época eu ainda não entendia, né, essa questão de quem eu era, né? Então foi o processo de me conhecer também nesse período. Porque quando eu era mais jovem, no ensino médio, por exemplo, ou na adolescência, eu não entendia o que era, né? Ser gay, ser lésbica, ser trans, ser não binário, enfim, não tinha nem ideia do que era isso, né? As pessoas não falavam sobre isso na escola, na família, em lugar nenhum, né? Então foi toda uma descoberta posterior, né? Eu falo que eu tive a sorte de ter uma família parceira, que é a minha mãe, que me deu todo o apoio nesse processo todo, que foi complicado tanto para mim quanto para ela. Porque a gente se descobrir, se conhecer, é doloroso. Porque as pessoas julgam o tempo todo, né? Então, a gente vê aquilo como errado, né? Tá todo mundo falando que o normal é ser hétero, o normal é a menina se vestir assim, de vestido, ter cabelo comprido, né? Então, que a gente tem que se encaixar
naquelas caixinhas de gênero, né? Que você tem que ser ou menina ou menino, né? Não existe uma terceira opção, uma quarta opção, enfim, quantas existirem no mundo, né? Que a gente não pode nem impor limites para isso, né? Porque é muito amplo. Então, até eu ter esse entendimento, que tinha períodos da minha vida que eu gostava muito de me vestir como mulher, como as pessoas consideram, né? Socialmente falando, assim. O que se encaixa no feminino. De vestido, cabelo bem comprido, bem feminina de maquiagem, brincos grandes, enfim, todas essas definições do gênero, né? Os estereótipos. Performance, né? Performances, exatamente. Mas tinha momentos também da minha vida que eu não queria. Queria parecer menina, eu queria parecer um menino. Que nem agora. Agora eu tô numa fase que eu tô mais pro lado masculino. Então eu já fui em lojas de roupa pra renovar meu guarda-roupa, porque eu falei, não quero. Chique. Cansei de maquiagem, cansei dessas coisas muito fofinhas, muito menininha. Chega. Quero parecer mais um boyzinho agora mesmo. E eu fui engraçado que a gente foi no shopping, a minha mãe, e aí eu comecei a ir nos cabides ali, nas sessões, e fui na sessão masculina. Ela ficava olhando assim pra mim. O que você tá fazendo aí na sessão masculina? Eu falei, eu tô olhando a roupa. Ah, tá. Mas essa roupa aí é de menino, né? Eu falei, não. Roupa é roupa. Roupa é roupa. Quem foi que disse isso? Que é de menino. Que é de menina. Enfim, foi uma situação interessante. Mas voltando, né? Eu me empolgo falando. Aí Ótimo. Coisa É isso que a gente quer. Isso. E aí teve essa descoberta toda, primeiramente da sexualidade, que foi o primeiro passo, né? Eu já sabia que eu sentia atração por diversas pessoas, independente do gênero. Então, tinham meninos na escola que eu me sentia atraída, tinha meninas que eu me sentia atraída, e foi assim. E eu não entendia aquilo, né? Eu achava, nossa, será que é normal isso? Será que, né, tem alguma coisa errada comigo? O que é? Eu tive a infelicidade também de ser tratada como psicólogo na época que dizia que era uma doença, ainda era tratado como doença. Foi extremamente traumática essa questão pra mim. E quando eu falei que eu tinha vontade de ficar com as meninas, que eu tinha começado a beijar, assim, embalada, né, ter esse conhecimento, ele tratou como uma doença. Então, pra mim, aquilo já foi bem complicado. Traumático, né? Bem traumático e acaba atrasando Violento, até, né? Violento. E aí atrasou até esse reconhecimento de quem eu sou, né? Aí foi todo um processo depois de novo pra eu poder ter um entendimento melhor disso. Mas eu conheci pessoas incríveis na minha vida. Eu sempre tive muitas oportunidades de conhecer, assim, né? De me relacionar com pessoas muito boas, que foram me mostrando muita coisa. E eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre buscava muita informação, eu sempre estudava muita coisa, eu sempre assistia muita coisa, eu lia muita coisa, eu estava sempre me atualizando. E aí, eu fui entendendo, primeiro, a minha sexualidade, né? Quando eu assumi meu primeiro relacionamento com uma mulher, eu achava que eu era lésbica. Porque tinha também todo um preconceito, mesmo dentro da comunidade, né? De lésbicas que não consideram as pessoas bissexuais como uma questão válida. Tem esse questionamento, né? Uma indecisão, né? Que julgam como uma indecisão, então teve essa complicação aí. Mas depois eu entendi que, na verdade, eu sou pansexual, porque, independente do gênero da pessoa, eu posso me atrair por ela. Isso não é um fator determinante nos meus relacionamentos. E depois é que eu fui... Isso eu já tava com 30 e poucos. 20, quase nos 30, tá vendo também? Não vamos entrar em detalhes. 28, sim. Aí desse. Ontem mesmo, sim. E aí depois dos 30, realmente, que eu fui entender a questão do gênero, porque aí eu me aprofundei nesse estudo. Porque esse questionamento do homem, mulher, feminino, masculino, o que é tudo isso? O que significa tudo isso? Pra mim, isso não faz o mínimo sentido. Eu sempre estive fora disso. E aí que eu vim me reconhecer como uma pessoa não binária. Enfim, tudo isso voltado pro meu trabalho, né? Quando eu assumi o meu primeiro relacionamento com uma mulher, né? Que as pessoas diziam que eu era lésbica e as pessoas queriam saber da minha sexualidade, né? E os questionamentos que são totalmente desnecessários, né? Porque por que a gente precisa falar da nossa vida pessoal? Não. Parece que o LGBT é um ponto de atração, assim, que as pessoas sentem a necessidade de questionar. Somos um almanaque, né? Ninguém chega pro hétero e pergunta, nossa, você é hétero, Não, ninguém chega perguntando isso. Quando foi que você se Virou descobriu hétero? Eu não tirei existe. numa raspadinha, eu tava isso. Mas enfim, veio esses olhares, né? As pessoas não falavam abertamente. Mas veio os olhares, veio os comentários que eu ficava sabendo depois e pessoas que simplesmente deixaram de falar comigo, né?
professoras, enfim, do corpo docente mesmo da escola. E por parte dos alunos, eu sempre senti que eles têm muita curiosidade. Eles querem saber também. Eles querem perguntar. Os estudantes, né? Mas é uma curiosidade sadia, né? É Uma a curiosidade informação. sadia, exatamente. Não é a curiosidade do julgamento, né? Isso. Que o adulto tem, né? Da criança, não. A criança é porque ele quer saber mais sobre aquilo também. Ele tem curiosidade, mas ele não sabe como abordar. E eu percebo que é um tabu muito grande. E aí eu comecei a reparar em diversas turmas que eu já lecionei, né? Isso não só em uma, e aconteceu recentemente também na minha turma do 5º ano, umas 2 semanas atrás. Eu percebo que eles começam a fazer umas fofoquinhas ali, umas conversinhas, Aquele burburinho, né? ali, o burburinho, e eu só assim, né? Prestando atenção, mas vendo até que ponto vai chegar. Aí teve um dia que eu tava tava na hora da saída já, as crianças, a maioria já tinha saído e ficou 3 dentro da sala. Aí, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Não, pro, é que a gente queria perguntar um negócio pra senhora. Eu falei, é mesmo, é? É, mas a gente não sabe se a gente pode perguntar. A gente tá com medo de que a senhora fique brava. Eu falei, nossa, mas ó, vocês já estão comigo há tanto tempo, vocês sabem que vocês podem falar comigo o que vocês quiserem, né? Que eu vou estar disponível para responder. Né? Até dentro dos meus limites, é claro que se for algo, nossa, muito absurdo, eu vou dizer, não, isso eu não respondo. Aí um cutucava o outro assim e cochichava no ouvido. E aí? Aí, por fim, eu acabei, né, convencendo eles e eles me perguntaram, né? A senhora é sapatão, é? Aí minha reação foi essa, né? Deu risada. Eu falei, primeiro que a gente não fala sapatão, né? Até por uma questão de respeito. A gente fala lésbica, né? Já ensinar o jeito correto de falar, né? Pra gente não ser ofensivo com as pessoas. Mas não, eu não sou. Mas também não sou hétero. Mas a senhora é o quê, então? É bem Isso que idade, Nai? Uns Eles 10 têm anos? 10, 11 anos. É O mais incrível, velho. incrível como a lógica binária, ela invade a subjetividade tão cedo. Sim. Isso. Porque eu imagino a cara deles quando você falou, eu não sou sapatão, mas também não sou hétero. E tipo, o que vários você pontos de pode... interrogação, O que assim. você pode ser se não é uma dessas duas coisas, né? Aí eu falei, não, eu sou pansexual. Aí teve uma que virou pra mim e falou, mas o que é isso? Eu falei, então, é porque eu me relaciono com qualquer gênero. Pra mim, o gênero não é algo que vai impedir de eu me relacionar com alguém. Pelo contrário, eu nem vejo isso. Na verdade, eu vejo outras questões da pessoa com quem eu vou me relacionar. E foi super tranquilo. Eles falaram, que interessante, legal. E saíram felizes, assim, porque parecia que eles tinham A dúvida, né? descoberto A dúvida. o mundo. né? E é tão importante a gente poder compreender como a afetividade, né, ela vai construir esse elo de eles se sentirem confortáveis, né, em conseguir acessar a professora, né, ou o professor, para poder questionar algo que eles não têm conhecimento, né? E é onde a gente vê essa importância, né, do papel do professor para dar o conhecimento da forma como se deve. Porque se eles vão para outras instâncias, eles não vão ter o conhecimento da forma como se deve, né? Vai ter de uma outra forma que às vezes é até mais violenta do que a própria sociedade pra gente, né? Respondendo, né, essa pergunta, né, nessa nossa sociedade cheia dos estereótipos, cheia dos rótulos, né? Então, como é que a gente vai se descobrindo, né, enquanto potência LGBTQIAPN+, né? Primeiro que voltando ao que você falou, a questão da nossa trajetória, né? Então, assim, são 4 anos de Jaboatão, mas já são 10 anos, né, de outra rede, né? Já teve mais outros 4 em outra rede também. Então, assim, a vida da gente, né, a vida profissional, ela vai junto com a vida pessoal. Sim, é tudo junto, né? Então, da mesma Caminha maneira, junto. você vai se descobrindo. No seu caso, no meu caso, eu já sabia, né, o que eu era, né? O que eu queria. Então, para mim, sempre foi muito mais a questão das situações. Porque eu já sabia o que eu queria, né? E eu performo masculinidade, então eu sou sempre o elemento surpresa, né? Então, as pessoas, elas não sabem. Às vezes, elas são super homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, e eu tô ali, assim, ouvindo elas falarem sobre futebol, sobre mulher, por exemplo, né? Quando é homem, né? E eu tô ali, né? E eles não percebem, né? Por conta dos estereótipos e rótulos que eles se colocam, né? E o meu jeito também, que eu sou uma pessoa realmente que performo ali, já sei muito bem o que eu quero, não tive muita dúvida, né? E também eu não me considero um pansexual, eu me considero um homem
gay, um homem gay que gosta de outro homem, mas não tô fechado, né? Não tô, né? Na minha sexualidade eu não tô fechado, né? Se pinta o interesse, é claro que eu vou, né? Seguir ao que eu quero. Mas, voltando assim, a ser uma potência no campo profissional, é que o outro ele precisa desconstruir os seus estereótipos. Então, quando ele olha para uma pessoa e aí ele bota ali um rótulo, para mim a pergunta sempre vem assim: o senhor tem filho? Né? O senhor é casado? Aí eu, assim. Tá, né? Assim, quando essa pergunta surge, eu já sei toda a sequência, assim, sabe? O senhor tem Tá filho? querendo Pois é, tangente, então, né? assim, às vezes, realmente, o nosso dia a dia, né? Nossa prática, às vezes, a gente tem tempo e às vezes eu não tenho, então eu já faço o atalho, assim, eu digo, vocês querem saber o quê? Aí, não, né? Né? Então, assim, eu acho que o fato de ser uma potência, né, é porque só a gente, com a nossa vivência, a gente consegue falar de coisas que o outro, ele não viveu. Então, ele não sabe tratar, ele não sabe olhar, ele não sabe o que é você estar, né, vendo uma situação de preconceito, vendo uma situação de, né, discriminação, isolamento. E eu acho que a gente é potência nesse sentido, porque a gente tem o nosso olhar mais aguçado mesmo, porque a gente já passou por outras situações, a gente já viveu situações, né? Então, quem melhor pode falar da gente, né, do que a gente, e quem melhor pode lidar, né, com situações do que nós mesmos. Então, quando você diz, não, eu sou pan, eita, mas o que é pan? Né? Então, quando você lida, né, com pessoas que estão abertas ao conhecimento, então ela vai perguntar, como assim? O que é pan? Eu não sei, porque estereótipos, né, nós temos por aí. Você pega um Uber, o Uber ele vai lhe explicar o que é pan. Ele não é pansexual, mas ele vai lhe explicar, baseado nos estereótipos dele. Então assim, sabe? Na fila da padaria vai também explicar, você tá passando, sabe? Na mesa do bar também, né? Você vai estar ali, alguém vai explicar, dizer, olha, o pansexual é isso, olha, o gay é isso, né? A lésbica é isso, né? Então assim, a sociedade da gente tá aí com todos os seus estereótipos, todas as suas opiniões, né? Todas as suas certezas, todas as suas verdades, né? E a gente, com a nossa experiência de vida e profissional também, que é, né, tudo junto, a gente se torna potência e referência, né, dentro dos espaços nesse sentido, né? Então, assim, eu tenho colegas que hoje, né, hoje não, sempre, Rafael, vem cá, eu digo, ai meu Deus, lá o almanaco vai abrir agora. O que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, né? Então, dependendo da abordagem, né? É bom você falar. Bom, amigo, você... vai abrir o almanac. Pro Brasil. Peraí, né? E, às vezes, também pelo ritmo mesmo, dia a dia, cansaço, você faz, dá um Google aí. Vai. Isso. Vai lá no Google primeiro. Sim. Aí depois você vem. Então, é muito disso. Eu acho que ser potência nos nossos ambientes, né? É principalmente da nossa vivência de vida. Né? Então, a nossa vivência, né? Nossas experiências pessoais, nossas experiências, né? É isso que faz com que a gente olhe para as perguntas de maneira diferente, para que a gente olhe para as pessoas de maneira diferente, para que a gente olhe, né, para as violências de maneira diferente. Né? A gente entende a violência, a gente entende, né? Às vezes você não age na hora, né? Às vezes você também rebate com outra violência, né? Já que veio, então toma de volta, né? Às vezes a gente faz aquele toma lá da cá, mas eu acho que esse sentimento mesmo, né? Esse tempo, acho que a gente entende o tempo de ação, né? E que não é o tempo de silenciamento, né? Não é o tempo de apes. Fala isso não, apes, cala a boca. Não, então assim, apes, respeita a professora. Mas está falando coisas e está pensando coisas e fala coisas em outros ambientes, entendeu? Piores do que aquela criança, do que aquele adolescente, sabe? Então eu acho que a gente, enquanto pela nossa vivência, a nossa potencialidade, né, a nossa força, é isso, é de muitas vezes tratar de assuntos com total naturalidade. Né? E por a gente estar num espaço que é tão nocivo, principalmente aos nossos corpos, né? Porque o ambiente da escola, e a gente precisa deixar isso bem dito, né? Ele não é um ambiente favorável nem às mulheres, nem às pessoas negras, e nem aos LGBTs. E quando eu falo LGBTs, eu contemplo toda a sigla. Quem ainda não conhece, por favor, dê um Google, porque a gente já não aguenta mais explicar o que é LGBTQIAPN+. Né? Mas para os corpos trans,
é ainda mais difícil, né? Porque esse processo de saber quem se é, mas o olhar de julgamento do outro, a falta de apoio, a falta de pessoas, né? Que hoje nós conseguimos já ocupar esses espaços, mas aqui em Jaboatão ainda não tem o conhecimento, por exemplo, de uma professora trans. A gente tem uma grande referência no estado de Pernambuco, que é a Daiane Louise, né? Mas aqui em Jaboatão ainda não conheço. Por quê? Porque esses corpos, eles não conseguem nem chegar a concluir, muitas vezes, o próprio ensino básico. Exato. Né? A escola, ela se torna esse espaço altamente excludente. E é com base nisso que eu já vou fazer a próxima pergunta, né? Que é, como é que vocês pensam que é essa atuação dos corpos de vocês dentro do espaço escolar, né? Porque as nossas experiências de vida, elas vão dar esse olhar de fato. A gente vai ver, muitas vezes, um estudante excluído, e a gente percebe porque, pelo padrão binário, né, o que foge àquele padrão se encaixa em outro padrão. E é a partir desse momento que começam os processos de violência. Mas, tratando-se desse espaço tão violento para os estudantes, nós, enquanto referência, como é que vocês se enxergam assim dentro da escola, né? Violências, né? As violências, a gente, assim, a própria escola, ela é um ambiente desse choque, desse embate, né? Dessas forças que são contrárias e todo mundo com suas verdades. E os nossos corpos, eles são, né, referência e são também violentados porque eles olham, né? Vou falar de mim. Eu, enquanto, né, pessoa que performo masculinidade, então quando ele sabe que eu sou gay, porque eu poderia negar. Tá negando, pai, pra que tá falando? Não precisava não, ó, não precisa não, ó, né? Não, mas é gay mesmo. Mas assim como assim, né? Porque eu sou aquela pessoa que eu, né, renego um certo lugar que eu não sei se é de privilégio, não sei. É um lugar se, privilegiado pronto, enquanto homem. É um lugar, Reconheça. pronto, então, entenda. Mas, assim, eu ainda poderia me usar desse privilégio ainda mais, me esconder. E assim, não, precisa não, né? Então, essa violência, né? Que eles, às vezes, dizem, porque eles estão acostumados com outros estereótipos, com outras situações, com outras pessoas. Um professor gay na sala de aula, né? Tem. Não é só eu sei que tem vários, mas enfim, né? Então, às vezes, eles dizem coisas que já está ali naquele imaginário que já é falado, que é falado na comunidade, que ele ouviu desde sempre, e ele vai dizer coisas ali que eu também, né, tenho o filtro, assim, dizer, ó, né, existem vários tipos, né? Existem vários tipos de gays, vários tipos de lésbicas, vários tipos de tudo, e eu sou esse tipo. Vai dar pinta? Não vou dar pinta. Se eu quiser, eu dou. Assim, se eu não quiser, eu não dou, né? Me deixa, né? Vamos tratar aqui. Deixa eu viver. Deixa eu viver. Vamos tratar aqui dos nossos assuntos, mas é um ambiente violento porque a vida é violenta. O mundo fora é violento. A casa é violenta, né? O lazer é violento, né? O lazer é violento. Os esportes são violentos, a família trata de maneira violenta, então são violências que estão ali naquele ambiente e que a gente também recebe, porque a gente está ali, né, no campo de batalha, né, a gente é colocado na linha de frente, né, então eu ainda consigo, de uma certa maneira, entender essas violências que, claro, pela minha performance, né, pelo meu lugar de privilegiado, por ser meio que, né, ter a passabilidade hétero, né? Eu sofro menos, né? Mas são violências que eu percebo para eles, para tudo, né? E a cis-heteronormatividade vai justamente nos colocar neste lugar. Como é que ele tem o privilégio de ser homem e ele nega isso? E não quer. E não quer. Porque a partir do momento que a gente abre a boca e diz, não, eu sou um homem negro, e eu tô gay, bem, não progressista, né? E faz, não, mas ele não tem a pele escura. Pra que ele vai afirmar que ele é negro? E não dá nem pra perceber que você é candomblessista, não precisa nem dizer, some, desaparece. E aí, cala a boca. É justamente esse fugir do padrão que acaba gerando diversas situações para nos questionar. Sim, eu acredito que o questionamento ele existe sim e sempre vai existir. Né? Eu acho difícil ele acabar, chegar num ponto final e não vai mais existir questionamento de quem o outro é. Eu acredito que não vai acontecer isso, né? Mas assim, a gente, enquanto educadores que somos, nós somos referência. Sim. Para uma galera. Imensa. É para muita gente. A gente está mexendo com muitas vidas, né? A gente está ali influenciando, sim, porque o nosso posicionamento influencia, sim, a eles buscarem mais informações,
Né? Não no sentido de, nossa, eu vou transformar a cabeça daquela criança, eu vou fazer ela ser tudo que eu quero. Não, a gente não tem esse poder, né? Não temos. Mas, assim, a gente consegue abrir as mentes. E a gente está na posição que nós estamos de educadores, a gente se torna referência, sim. Para aquela criança que não tem perspectiva de vida, porque é diferente, porque se sente fora da caixinha, do quadradinho ali, ele ou ela, enfim, aquele estudante, ele vai olhar pra gente e vai entender, nossa, eu sou diferente, mas um dia eu posso estar nesse lugar também. Então, eu acho que a potência é nesse sentido, da gente inspirar, da gente mostrar que é possível a gente atingir o que a gente quer. E teve uma época que eu era coordenadora, lá em São Paulo, em Ubatuba ainda, antes de eu vir pra cá. Eu fui vice-diretora e fui coordenadora lá. E eu falo que foi, assim, incrível a experiência, porque eu saí também um pouco dessa questão de influenciar só os estudantes. Eu estava ali falando para outros professores, para outros colegas. E ali eu tive a oportunidade de fazer formação com os professores da escola, falando desses assuntos que a gente está discutindo aqui. De violência, de LGBTfobia, de racismo. Então eu fazia as formações, a gente tinha formação toda semana lá em São Paulo. Era bem diferente essa questão. Então a gente tinha as reuniões na escola toda semana. E toda semana eu trazia algum assunto que era para polemizar mesmo. Que o povo já olhava, vai lá, vem a Nayara com essas histórias de novo, né? Anti-racismo, anti-LGBTfobia, o que é tudo isso, né? Então, eu ouvia depois os burburinhos pelos corredores, assim, de quem não se agradava muito, lógico que tinha. Mas eu tava plantando alguma coisa ali. Porque se já tava comentando, é porque tava pensando. Isso. Então, a partir do momento que começa a pensar, pode ser que alguma coisa ali, né? Aquela chavinha deu uma virada. Então, eu falo que a gente tem esse papel de influenciar muito. E quando a gente tá em cargos, né, mais elevado, digamos assim, dentro da hierarquia escolar, é ainda melhor. Porque aí a gente consegue atingir uma gama de pessoas, né? Ali na sala de aula a gente consegue com os nossos alunos, né? Com os nossos estudantes, com as famílias deles, muitas vezes. A gente quebra muitos estereótipos, muitas coisas. Mesmo em questão do racismo, mesmo em questão da intolerância religiosa, né? Eu tive também uma vivência essa semana muito interessante, que eu sempre falo da religião, né? Falo de todas, igualmente. Porque é necessário, né? Sim. E faz parte do currículo do município. E faz parte do currículo, exatamente. O ensino religioso não é você abrir a escola, colocar as crianças para dentro e orar o Pai Nosso. Isso. Que é o que acontece. Não é isso. O ensino religioso é o mostrar que tem outras possibilidades, que o mundo é gigantesco e as crenças são diversas. E aí, assim, teve aluna minha do período da manhã, que chegou para mim e falou, eu preciso falar um negócio para você. Tá bom, né? Fala, mas a senhora vai ficar triste. Eu falei, tá, mas fala, né? Eu prefiro que você fale, porque agora me deixa curiosa, né? Começou, termina. Não, porque tem uns alunos da tarde que eu conheço eles e eu convivo aqui no bairro, né? Nas igrejas, enfim, nos espaços que eles frequentam. E aí eles estavam comentando e chamando a senhora de macumbeira. De uma forma, eu falei, mas é de uma forma normal ou é de uma forma agressiva, violenta? Ela falou, não, é de uma forma violenta. E eu fiquei muito triste. E eu falei pra eles, vocês não podem falar assim das pessoas e ainda mais da minha professora. Eu falei isso mesmo, me defenda. Que bom. Então, assim, essa mudança. Aí ela falou, mas professora, o que mais que eu posso fazer? Eu falei é o seguinte, você pode continuar fazendo o que você tá fazendo. Porque você tá defendendo uma ideia. Quando você me defende dessa forma, você não tá defendendo só a sua professora. Você tá defendendo a ideia. Então, isso me mostra que o meu trabalho deu certo. E é tão legal a gente ver, por exemplo, o nosso trabalho dando certo, né? Porque exatamente o que você falou agora há pouco, Nay, me pega muito. Eu amo estar em sala de aula. Né? Para mim foi uma quebra de algo que eu gosto muito, mas é a partir dessa visão. Dentro da sala de aula eu consigo fazer um bom trabalho, mas especificamente para aquela turma de estudantes e aquela turma de pais, ou até mesmo daquela comunidade escolar. Né? Eu posso atingir 10 professores e professoras, uma equipe de direção escolar e alguns pais. Mas aí a gente volta para esse local onde eu chego enquanto um diretor assumidamente gay, assumindo uma secretaria de políticas sociais, frente a coletivos, né, que levantam debates, que constroem pautas, né? Imaginem 10 anos atrás a construção, por exemplo, desse momento. Né? A gente precisa primeiro pontuar que estamos dentro de um sindicato de professores. Sim.
né? E aí já tem um grande problema porque é uma categoria que agora está sendo renovada, né? Então a gente tem muitos professores e professoras de uma educação um pouco antes da nossa, né? Com uma visão um pouco ainda fechada no mundo binário, né? E também encaixando já a próxima pergunta, mas dessa vez mais específica para a Rafa, né? Dentro de um sindicato de professores, como foi, Rafa, tu vê assim surgir um coletivo LGBT, principalmente aqui em Jaboatão, que a gente sabe como é a nossa comunidade, tanto de estudantes quanto de professores? Bom, primeiro pra mim, né, estar dentro de um sindicato. Era o meu sonho ser sindicalizado, gente. Também era meu sonho. Era o meu sonho, sério, não, sério. Pra mim era meu sonho, assim, pronto, eu faço parte do sindicato. Sério, eu tenho inveja, porque o pessoal do Sintep, sindicato, né, e assim, desde muito antes, né, meu pai, assim, falava que ele trabalhava no centro da cidade, e ele conhecia muita gente de vários sindicatos, entendeu? E eu achava massa, já não, um dia eu preciso, né, também. Então, assim, além disso, eu acho que é um espaço que se abre para as nossas ideias, né? É um espaço que se abre para a gente conversar, para a gente discutir. São contextos novos, né? Mas são ideias que estão presentes desde o começo da vida. Então, né, estar aqui, fazer parte de um coletivo, né, em que eu fui chegando, quando a gente começou, teve uma reunião que eu, né, enfim, eu sou uma pessoa um pouco desligada. Eu achei que o coletivo já tinha umas 50 pessoas, assim, e eu dizia, né, teve uma reunião que eu fiquei mais assim, ouvindo, aí depois eu, né, entendi que era uma reunião em que estávamos nós 6, né, eram 6 pessoas. Fundando. E eu achava que era um negócio com mais de 50 já. Eu disse, não vou falar, deixa o pessoal falar que são mais antigos. E aí, né? Tu é o sócio fundador pois aí do coletivo LGBT do Simprosa. Pois é. Já e aí, tá na história do Simprosa. Pois é, vamos nessa. Então eu acho que o que é importante é a gente ter um espaço de fala, de escuta, um espaço de análise. A rede é grande, a cidade é gigantesca, né? Jaboatão é uma cidade enorme. É uma cidade extremamente conservadora, né? É importante que se diga. A cidade é conservadora, a cidade, né, tem ideias, né, que estão disseminadas, né, que foram implementadas, que enfim, a gente analisa, né? Mas é uma cidade, como todas as outras, que não está isolada. É uma cidade que está, né, rodeada de outras cidades, né? E aqui em Jaboatão tem algo interessantíssimo, que é as pessoas que trabalham em Jaboatão, elas moram em outra cidade, ou elas moram ou elas moram em Jaboatão e trabalham em outra cidade, ou então elas moram em outras cidades e trabalham aqui, trabalham em 2 redes, né? Recife, Moreno, enfim, né? Então, eu acho que o coletivo aqui, fazer parte do coletivo, entender e até, né, tá desde o começo, eu acho que tem essa importância da gente poder dialogar, da gente poder trocar experiência, da gente poder trocar ideias e a gente tratar de temas que durante um tempo, né, pela nossa história, né, de 100 anos para cá, temas que foram invisibilizados, temas que são apagados, temas que são silenciados, né? Então, não só, né, na questão, né, LGBTQIAPN+, como na questão do racismo, como na questão religiosa. São temas que durante muito tempo, né, foram passados ali. E a gente ainda vive hoje, pedagogicamente, né, os resquícios do período pós-64. Né? Então, em que tudo foi meio que, né, planificado ali, tudo foi... Né? Não se discute nem futebol, nem religião, nem nada. Então, nada se discute. A gente só diz sim, né? Sem o. Sim, sem o. Né? Então, assim, o que eu acho mais importante é ser um espaço de conhecimento. Então, os eventos que acontecem aqui, né? Esse nosso momento agora, da gente conversar mais, né? De falar e de ser ouvido, né? E que as pessoas se sintam instigados também a perguntar, a dar opiniões, né, a perguntar também, né, e a respeitar. Eu acho que o coletivo ele traz essa proposta de conhecimento mesmo, de você conhecer. Eu não sei o que é isso. Será que eu sou isso, né? Tô aqui pensando. Será que eu já vou me identificar como pan, né? Enfim, sabe? Você tirar os estereótipos, você tirar aquilo tudo de um
espaço mais mitológico, né? Então você tira, você sabe? Então eu acho isso importante, o diálogo. Eu acho que a grande importância é um espaço de diálogo mesmo. Joia. Eu gosto muito quando Tereza Leitão fala sobre sindicato cidadão. Sim. Né? E o Simproja é esse sindicato. Porque abrir espaço para uma comunidade silenciada, invisibilizada, né? E de diversas formas violentada, né? A criar um coletivo para defender pautas e necessidades que são específicas, né? Porque por mais que as pessoas nos enxerguem enquanto caixas, né? O Eduardo professor, o Eduardo sindicalizado, o Eduardo candomblessista, e nesse espaço a gente habita e transita entre todas essas caixas, que é o que faz surgir essas necessidades. Porque a partir do momento que a gente conversa sobre esses corpos, né? E por eu ter muitos trejeitos, meu corpo ele ser visivelmente gay no espaço escolar é muito provocativo, né? E a partir do momento que a gente começa a construir esse diálogo e trazer pautas para a categoria também nos entender enquanto pessoas presentes naquele espaço, né, é extremamente importante. E aí eu queria pegar esse gancho, que eu queria voltar uma fala que Nai já falou da experiência de coordenação pedagógica, né, que não foi aqui, mas aí eu queria pegar a partir dessa tua experiência que você trouxe e falar um pouquinho de como é que você consegue levantar essas pautas com colegas de trabalho. A gente sabe que as crianças, elas são muito curiosas, sejam as dos anos iniciais ou dos anos finais, que é a realidade de Rafa, mas, assim, como é com os colegas de trabalho, né? Como é que você consegue pautar, ou se consegue, se há espaço aqui nessa experiência que você está vivendo aqui em Jaboatão? Porque em São Paulo você contou que estava em outro momento da hierarquia, e aí, como coordenação pedagógica, como vice-diretora, a gente consegue pautar porque está ali inerente da função. Mas e aqui em Jaboatão, enquanto professora, como é essa vivência com os colegas e as colegas de trabalho? E pra quem tá só ouvindo a gente, vocês não estão vendo a cara que Nessa tá fazendo. Melhor não verem. Vai lá no YouTube que você vai ver. Eu não consigo me controlar, desculpa. É mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero fazer só um comentário sobre o coletivo, sobre o Simproja também. Eu venho de uma cidade em São Paulo que também era extremamente conservadora. Ubatuba era muito conservadora. Tinha uma lei lá municipal que proibia de se falar de gênero e sexualidade nas escolas. Minha nossa. E as escolas do estado, né? As pessoas corajosas, que eu falo que tem muitos que são, né? Na educação, peitavam. E faziam da mesma forma. Teve escola invadida por vereador, todos esses babados que a gente vê acontecendo, eu vi acontecendo muito próximo da minha casa. Inclusive, então eu acompanhei algumas coisas. E eu fui atrás de ver, de tentar derrubar essa lei, mas as pessoas lá eram muito desarticuladas. Por quê? Porque a gente não tinha um sindicato que nos representa. Tinha um sindicato? Tinha. Mas aquele sindicato e nada era a mesma coisa. O sindicato servia para dar lembrancinha pra gente no Dia das Mulheres, no dia do professor, da consciência negra, no dia do professor, no Natal. Só. Era para isso que servia. Porque quando se procurava um sindicato para resolver qualquer coisa, eles nunca tinham acesso, você não conseguia acessar nada, então você tinha que resolver as coisas por fora, enfim. Então, para mim está sendo um privilégio estar numa cidade que tem um sindicato atuante. Gente, é meu sonho. Eu sonhei tanto com isso, eu tô tão feliz. Ai, gente, que delícia. Minha mãe fica doida. Ai, não acredito que agora você tá participando das coisas de sindicato. Eu falei, porque eu gosto, a senhora sabe que eu gosto. Aí minha mãe fica, não gosto de sindicato não, que ela da época o povo julgava o sindicato, que sindicato é tudo comprado, não sei o que. Eu falei, não é não. Deixa eu, que eu quero participar. Simproja realizando sonhos. Realizaram meu sonho. Tá um e ainda mais com o coletivo LGBTQIAPN+. Né? Ainda mais com isso. Né? Eu acho que é ainda melhor. Porque a gente precisa tanto de voz, a gente precisa tanto ser visto, a gente precisa tanto ser entendido, a gente precisa tanto falar, né? E ser escutado, não só falar, mas ser escutado. E aí, quando você me faz essa pergunta de como é na escola que eu estou, aqui em Jaboatão, eu penso que não há abertura para falar sobre esses assuntos, né? As pessoas, elas não perguntam, as pessoas, elas não demonstram ter curiosidade ou querer saber sobre um assunto, né? Às vezes eu uso um recurso ou outro para postar alguma coisa no grupo da escola, quando eu vejo alguma coisa que, né, legal e tal, eu posto, mas
Ninguém comenta, ninguém diz nada. Ninguém diz nada, ninguém pergunta nada. Mas garanto que vão todos assistir o seu podcast. Sim. Com certeza. Eu assim espero. Vou fazer uma campanha lá na escola. Eu sei que existe ali uma questão muito forte dos estereótipos de gênero, dos estereótipos de heteronormatividade. Eu vivi uma situação bem desagradável no ano passado, que foi em relação à festa de São João. Que os meus estudantes, eles solicitaram a mim dançar menina com menina e menino com menino. Simplesmente foi isso, né? E aí eu me dispus a ensaiar a escola toda para a quadrilha que ia ser feita. E aí eu fui e falei, não tem problema nenhum. O que tem a ver, né? Dançar menina e menina, menino e menino, né? Não tem problema, é uma dança. E aí fui eu, né? Belíssima. Fazer um ensaio. Aí eu fui chamada a atenção. Nossa. De uma forma, assim, bem delicada, inclusive. Porque foi na frente dos estudantes. O que você está fazendo, professora? Quem foi que autorizou isto na escola? Por que estão dançando meninas e meninos com meninos? Sabe, esse tipo de questionamento. Na hora eu saí de mim, né? Meu olho tá aqui tremendo, viu? A minha pálpebra está tremendo já, viu? Meu Deus, eu tô chocada. E aí, na hora, eu peguei... Eu não sei como eu me controlei, né? Com toda a sabedoria que os meus guias espirituais me dão. Achei. Que eles me seguram muito. Precisa. Eu simplesmente fui e falei... Eu não faço mais ensaio, então. Porque se vocês têm essa questão desses estereótipos de gênero, não contem comigo. Fui, desliguei a caixa de som, recolhi todo o material, fiquei nervosíssima. Falei, pode guardar tudo. Você procure outra pessoa para fazer isso na escola esse ano. E aí eu entrei pra sala de aula, tava chorando, gente. Eu entrei chorando e as crianças desesperadas, professora, não fique assim. E aí eles me acolheram, né? O acolhimento veio deles. Eu falo que sempre os maiores acolhimentos que eu tenho em escola são de crianças. Sempre é. E as maiores violências sempre vêm de adultos. É isso. E é tão difícil, às vezes, a gente esperar o mínimo dos nossos companheiros e companheiras de trabalho. Né? Porque por mais que não haja o entendimento, eu acredito que o respeito ele deve ser a base de uma escola. Né? Eu preciso lhe respeitar enquanto professora, né? E você enquanto uma secretária, ou até mesmo um porteiro, uma merendeira, né? Todas as pessoas estão ali em prol de algo. Que o que eu digo sempre, né? No outro episódio, Joaninha também comentou, o objetivo da escola é o nosso estudante. Uhum. Só que acaba que a escola ela tem sido o ponto de partida para as nossas pautas. Quando a gente toca nesse assunto, por exemplo, do ensino religioso, né, que eu me admiro muitas vezes com o currículo de Jaboatão, né, porque ele faz a gente refletir, né, a gente que é pedagogo sabe exatamente o que é isso, porque por mais que os conteúdos das outras disciplinas sejam extremamente quadrados, o de ensino religioso ele vem bem redondinho. Ele vem apresentar todas as religiões, né? Pautar as vestimentas, vem pautar os ritos, a importância desse respeito, da preservação, do conhecimento, né? E o currículo de ensino religioso de Jaboatão, ele é muito bom, mas o espaço na escola não está pronto para isso, né? Primeiro vem a desculpa, né, do corpo docente, dizendo que não tem uma formação adequada, que não tem um nível de conhecimento esperado, e aí começa a colocar as limitações quanto à busca. Porque por mais que isso aqui seja uma extensão dos nossos braços, que ao acordar seja o primeiro ato, né? Isso, é pegar um celular como beber água hoje, né? Mas esta ferramenta, ela não funciona enquanto ferramenta pedagógica para o que é necessário, né? E aí, a grande situação é, quando a gente, enquanto professor, também sofre essas violências, né? Esse espaço, ele é nocivo também para os professores, né? Muito mais para os estudantes, mas também para os professores. Uma coisa, Eduardo, as crianças que estão nos anos iniciais, elas vão precisar ter sorte, né? Porque muitos professores e professoras vão ignorar essa parte do currículo. Não, mas tem o Saeb, tem a Prova Brasil, e aí não vai dar conta dessa parte, né? E aí eu, como professora que estava nos anos finais, Rafa também é dos anos finais, essa disciplina, ela nem existe. Ela nem existe. Eu estou em 3 escolas e nas minhas 3 em que eu estou, aliás, em 4, né? Estava em um ano passado, diferente.
Em nenhuma delas o ensino religioso, né, ele tem professor, existe, ele não é distribuído, né, que eu até fico realmente pensando que se isso é ruim ou é bom, né, porque vai que, né. Mas depende. é importante destacar que na legislação aqui em Jaboatão, essa disciplina é uma disciplina optativa. Então, há uma escolha se você quer se matricular ou não, o que eu acho isso ruim, né? Mas aí, e outra, se a gente tá tão presa na lógica, né, o Cronos, né, ele engessa completamente a lógica da escola. Como é que você vai colocar uma disciplina a mais optativa? Ah, mas ela vai ser oferecida no contraturno. E se a gente pensar nas escolas que são atendidas por ônibus? Como é que com o transporte escolar? Como é que a gente vai fazer com que essas crianças venham? Que espaço da escola a gente vai ter para essas crianças que decidiram se matricular nessa escola ou nessa disciplina? Então, tipo, a gente não está infringindo a lei porque está aqui, está oferecido. Vai ter professores, tem professores que vai ter lá no contra-cheque dele que ele é professor de religião. Mas o quanto isso está se efetivando para agir no combate a todo esse preconceito de maneira generalizada, né? Porque a gente, como a gente estava falando que Jaboatão é uma cidade conservadora, Sim. né? Ela é conservadora ligada a uma linha religiosa, né? E aí essa linha religiosa, ela é violenta com a comunidade LGBT. E aí, nessa hora que acaba tendo mais voz, uma única linha de religião, e aí essa linha, ela agride, né? Ela é violenta com a comunidade LGBT, a gente não está garantindo a vida, né? O direito à vida, que está lá na Constituição, ele não está sendo defendido. E é direito fundamental. E aí, pelo fato da gente se distanciar disso, o Brasil se torna esse país que mais mata LGBT no mundo por anos consecutivos. E por falta de respeito, principalmente, né? Sim. Falta de humanidade, falta de interesse na vida humana mesmo, Isso. né? Enquanto na disciplina de história, né, eu me sinto, assim, eu gozo de mais liberdade para falar de religiões, né? Então, e eu falo mesmo, e todos os meus estudantes sabem, eu sempre digo, olha, para você estudar história, se você não gosta de política, não gosta de religião, você não vai estudar história, você não vai aprender história, né? E eu falo mesmo, e eu tenho percebido, né, ao longo dos anos aqui, principalmente, que, né, eles vão criando caixinhas para me colocar em uma religião. E no decorrer do ano e da turma, né, então se né, reforma protestante, ele é católico, né? 20 de novembro, ele é macumbeiro. Ai, meu Deus. Aí, 2 sextas-feiras de blusa branca. Macumbeiro. Contra a reforma. Contra a reforma. Ele é ateu. O senhor é ateu, né? Ai, meu Deus, vai começar, vai me colocar. Então, assim, né? Começa, sabe? Então, lá vem Egito. Aí, ele é ocultista. Ele gosta dessas coisas. Eu digo, né? Então, assim. Halloween é bruxo, né? Não, Halloween Wicca. Wicca total, Wiccano total, né? Vamos, né? Então, assim, realmente, eu confesso, né? Quem trabalha comigo sabe que às vezes eu não tenho muito a papa na língua, ainda as coisas saem e às vezes as coisas vão sair naturalmente quando eu estou escrevendo lá no quadro pensando em outra coisa, mas veio aqui, aí eu, né, quando chega no ponto eletrônico eu digo, olha, é isso, sim. Respondo, né, mas é uma situação, né, falando sério, né, que tudo é sério, mas é uma situação super delicada. Tá aí a disciplina, né, não ocupada, vazias em todas as escolas, né, e no Fundamental 1, né, é de um jeito que eu não conheço muito bem, mas no 2 está aí. Enquanto isso, eu vou falando. E eles pedem, por que o senhor não dá religião? Eu digo, porque, né, é um outro procedimento com a secretaria, não sei o que. O senhor deveria ser professor de religião da gente. Eu digo, mas, né, calma. Mas nesse caso, eu sou professor de história. Vamos lá, mas aí eu digo, mas em história aqui, sabe? E aí, assim, né, causos, né? Vamos lá para um caos. Eu estava num 6º ano. Sempre o 6º ano, sempre, porque é a nossa turma mais nova, né? E aí eu tava lá explicando sobre, né, a diferença, né, entre raça, etnia, né, enfim, né, 10.639 e tal. Aí um aluno, aí ele disse assim, tio, o senhor macumbeiro é? Aí, antes que eu pensasse, tinha um apoio, era, menino, respeita o professor. Aí eu digo, ai meu Deus. Tem que educar 2 agora. Pois é, é o mais difícil. Aí eu disse, o adulto é mais complicado. Aí eu disse, olha,
Veja, eu não sou macumbeiro, porque para ser macumbeiro a gente tem que frequentar o centro, é uma religião importante, que, né, você precisa ir para os eventos, você precisa participar das coisas, e eu não vou, entendeu? Mas eu respeito muito, e eu gosto, eu estudo, eu pesquiso religiões. Aí ele, entendi. E eu nem olhei para ela, mas eu fui vendo Ela desidratando. deu uma bugada assim, ela ficou assim, tipo, né, nossa, enfim, eu acho que pela primeira vez, né, ela viu alguém que não se ofendeu em ser chamado de macumbeiro, né, porque ele perguntou e outra pessoa se sentiria, né, ofendida, né, e não sendo, né, porque, né, não é a minha religião, então, né, mas que entende, mas que respeita e que trata aquilo com naturalidade. Aí eu volto para aquela primeira pergunta, né, onde é que você é potência? Quando você estuda, quando você se desconstrói, quando você trata, né, perguntas com mais naturalidade, né, assim, sabe, entendendo o ritmo daquela pessoa, entendendo o que ela está trazendo ali naquela pergunta, coisas da vivência, sabe, dos tataravós, né, dela. Então, nisso mais é muito dinâmico, né? Entender e quando chega aqui no ponto, né? aí eu solto. Sim. E eu falo de religião sim, porque não dá para tratar de história sem tratar de religião, né? Tá lá, ó, todos. Pega o livro de história, qualquer um, você vai ver ali, ó, todos. Então, está posto. Né, está posto. O que não traz, o que não tem ali, eu trago, eu falo. E eu digo, gente, olha, reforma protestante. Chegou a hora de falar mal da igreja católica. Vamos lá? Se empolgam aí, eu agora contra a reforma. Pronto. E é tão importante e interessante a gente ter esse local onde a gente se coloca enquanto estudante e pesquisador, né? Porque muitas vezes o professor ele esquece que ele precisa também estudar. Para conseguir melhorar a sua prática em sala de aula. Né? Paulinho dizia, né? Eu aprendo enquanto ensino enquanto eu aprendo. E aí, já dando encaminhamentos aí para o fim. Todas as vezes que a conversa embora. Muito boa. Eu não vou embora, viu? Eu não vou embora. A gente começou só 10 minutos. Nossa! Só 10 minutos. Acaba não, que... produção. O Pode produtor tá ali, ó, aí. no timing, Sim, né? Senhora. E aí a gente, já encaminhando assim pro fim, de forma muito sucinta, né? Pra gente não se estender muito. A gente vai tentar. A gente vai tentar, eu entendo. Até porque a gente tem muito pra falar, mas também muito pra ouvir, porque nós somos sujeitos de conhecimentos. E eu gosto de colocar, né, a população LGBT neste local, porque muitas vezes distanciam o conhecimento, né, dessas individualidades, né? Que vocês digam qual é a escola que vocês querem para garantir a vida das crianças e adolescentes LGBTs no futuro. Isso é outro podcast, pô. E eu quero de forma sucinta. Poxa, tio. Desafio lançado. Pode fazer em casa. Não. É tarefinha de classe. Ai, meu Deus. Olha, eu acho que uma escola que estude, entendeu? Eu acho que uma escola que estude. A gente tem temas que estão presentes nesse momento na nossa sociedade, né? Então, quando a gente olha para o mundo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o que aconteceu no Rio de Janeiro, aquela chacina, né? Quando a gente olha para fora do Brasil e a gente vê, né, as intervenções, né? A gente vê uma cultura e uma religião que a gente não sabe nada, só que é Alá, o Deus, né? E só isso, né? E o resto que a gente viu é o que passa lá no Clone, naquela novela O Clone, né? Pronto, é isso, sabe? Então, eu acho que uma escola melhor é uma escola que estuda, uma escola que estude, né? E aí eu tô falando de todo mundo. Tô falando de aluno, tô falando de pai, tô falando de comunidade escolar de uma maneira geral, né? Estudar, saber. Então, para mim, eu acho que uma escola melhor é essa. Porque quando a gente estuda, a gente questiona o mundo, a gente pergunta ao mundo, né? E a gente melhora e cresce. Pronto, fui. Eu penso assim, que a escola que a gente sonha, pra mim, eu gostaria de dormir hoje e acordar amanhã com a escola perfeita. Que não existissem mais preconceitos, que não existissem mais diferenças entre as pessoas, que todo mundo se entendesse. Mas isso é uma utopia, né? Porque a gente pensando nas vivências sociais, isso é muito complexo, né? As vivências que são trazidas. Mas o que eu penso tá muito alinhado com o que a Rafael falou sobre as pessoas estudarem, estarem abertas a isso, né?
depois que aconteceu esse episódio na escola ano passado, eu mudei um pouco minha postura também, de não ser tão impositiva também, porque eu acho que a gente vai aprendendo também a lidar com as situações, a lidar com o outro, a pensar por que tem esses questionamentos, né? Que teve até uma outra fala sua que foi nesse sentido, né, Rafael? Da gente ver como o outro se posiciona, por que ele se posiciona daquela forma. Então, nesse momento eu tô mais acessível aos meus colegas até. Então, no último conselho eu até falei, eu vou alterar meus documentos, eu vou colocar o meu nome social como Nai, né? Já vou adiantar aqui pro pessoal da escola que eu quero que vocês já saibam em primeira mão que eu vou fazer isso. E eu estou à disposição para vocês me perguntarem o que vocês quiserem. Eu não vou me sentir ofendida. Se vocês chegarem e perguntarem para mim o que é isso, como é que você se sente, o que é ser não binário, o que é a sua sexualidade, perguntem. Até agora ninguém perguntou nada. Mas eu sigo na esperança de que as pessoas tenham uma mente aberta e cheguem e conversem. E não nos enxerguem como pessoas que são inatingíveis, porque parece que a gente faz parte de outra realidade, né? Do imaginário, que as pessoas não conseguem chegar pra gente e perguntar o que elas têm curiosidade de saber. Então, o meu desejo é esse, que as pessoas possam se comunicar melhor, no sentido de entender o outro. Esperançar, como Esperançar. diz Paulo Freire, dentro do estúdio Paulo Freire, né, com uma temática que é tão cara para a nossa população, né? E aí, já encerrando, eu quero agradecer a vocês essa parceria, né? Tem sido um prazer construir todos esses processos, né, dentro do Simproja, que é sim um sindicato atuante, que é sim um sindicato forte, que é sim um sindicato que traz as pautas para toda a sociedade. Não é à toa que a gente grava um podcast acessível para todo mundo, disponível em todas as plataformas digitais, nas redes sociais, né? É algo que nos toca muito, porque sendo um sindicato municipal, né, a gente também precisa reconhecer a potência que somos nós, porque o sindicato somos nós, né? Eu combato muito esse diálogo de que a direção é o Simproja. Não, nós temos que ter a ideia de pertencimento, né? E o Simproja, ele somos todos nós. E construir essa dinâmica do coletivo LGBT, né, que um dia fui coordenador e hoje estou diretor da pasta, né? Para mim, inclusive, é uma felicidade enorme ter tido essa confiança de toda a categoria para estar aqui hoje. Não só representando os LGBTs, mas todos e todas, né? Então eu quero agradecer nas pessoas de vocês, a toda essa enorme, né, companheirada que está dentro das escolas, sofrendo, mas também conquistando e construindo, né? Então, agradeço demais a Keila, que topou de verdade fazer essa parceria, né? A gente brincou aqui no começo, porque quando eu cheguei... A gente chegou agora, né? A gente tá chegando. Estamos chegando agora. E a gente já tá com um monte de ideia fervilhando. A gente Chegou já chegando. chega com um podcast muito, né? Muito diferente, porque a gente tem essa visão, né? A renovação que foi dita nessa chapa, ela chegou e chegou com força. Então a gente vai contar sempre com vocês, com todo mundo que está escutando a gente, né? Então eu agradeço a todos vocês por terem topado isso, né? Não só com as minhas loucuras, porque eu sou meio doido, mas de toparem também colocar os rostos de vocês, né? Porque a gente sabe que não é fácil colocar esse rostinho aqui, ou a vozinha, né? Para quem está só nos ouvindo, diante de toda uma categoria e de todo o mundo. E é isso, obrigado. Ai, gente, foi um prazer. Quero estar sempre aqui, amigo. E agora? E agora? Quero estar sempre aqui. Amo o Rafael. Rafael, né? Eu o convenci que ele queria ir embora da escola. Depois eu abandonei ele lá. Mas amo. Foi uma coisa... Vale a pena, né? Um presente dos astros conhecer você, né? E ter você na minha caminhada. Cada vez mais juntinho. Simbora. E Nai, é um prazer ouvir você falar, né? Nas reuniões do coletivo também, é sempre um prazer. Eu acho você um quadro incrível, né? Eu acho que ter vocês dois aqui mostra como o Jaboatão tem um quadro de professoras e professores efetivos de excelência. E assim, a gente só precisa das condições de trabalho para poder realmente essa rede voar.
Então, quero agradecer. Obrigada. Me convida sempre, que eu quero estar sempre aqui no estúdio. Vamos aguardar os próximos, né? Esse é o Daquela. segundo! Já é o segundo. Isso, e aí a gente vai ter muito, ainda tem 3 anos pela frente. Eu pretendo construir cada vez mais, trazer novas ideias, novos debates. 3.000 podcasts. Perfeito. Isso. E sintam-se também na incumbência de um dia estarem aqui mediando a conversa. Pode contar comigo. E é isso. Olha, Valeu! Brá. Espera ainda, que é a hora do vrá, vrá, vrá. É hora do Brá. Tá aqui, ó. Amo!